Bom, então vamos continuar. Agora vou falar especificamente sobre os sistemas agroflorestais, levando em consideração aqueles conceitos que eu já falei antes. Então, por definição, um sistema agroflorestal ele pode ser dito que é um sistema que integra árvores dentro de cultivos agrícolas ou paisagens da propriedade rural, né? Ou seja, tem que ter o componente árvore incorporado a um outro sistema de produção rural, aliás, né? ou agrícola ou pecuária. Ainda pode ser definido como uma ciência que leva em consideração práticas e manejos florestais, utilizando também o uso sustentável da terra. E aí, no caso, o uso sustentável da terra vai combinar os sistemas de plantio agrícola e pecuários, ou um ou outro, né, como eu vou comentar mais adiante. Ou seja, né, por definição, o sistema agroflorestal ele tem que ter o componente arbóreo, tem que ter a produção florestal, juntamente com alguma outra prática agrícola. Vocês vão encontrar nos livros algumas definições que variam um pouco, mas no geral, né, a gente considera essas características, tá? Cultivo de árvores numa mesma área, assim como algum cultivo agrícola, né? Essa imagem aqui ela representa mais ou menos isso. Então, quais as vantagens, né? São várias, como a gente vai discutir aqui ao longo da disciplina, mas, por exemplo, há muito tempo já se estuda sistemas agroflorestais no Brasil, né? Várias práticas de cultivo intercalado com, por exemplo, cultivo de árvores, sistema de cultivo de eucalipto foram observadas já no início do século, juntamente com outras práticas agrícolas. E se observou que isso trazia vantagens, principalmente econômicas, para a produção. Então, já na década de 80, a Embrapa e a Universidade Federal de Viçosa começaram a fazer pesquisas estudando fatores ambientais ligados à produção. O problema é que, com o tempo, foi se ocorrendo no Brasil, né, fim dos incentivos para as pesquisas, né, e basicamente, né, cultivos florestais. Foi ocorrendo, consequentemente, um decréscimo nas áreas reflorestadas, então, por exemplo, de 15%, sendo que a demanda aumenta em torno de 5% ao ano. Então, ocorreu um decréscimo no investimento, um decréscimo nos incentivos de financiamento e fiscais e, ao mesmo tempo, ocorria, né, e ocorre ainda nessa demanda por produtos florestais ao ano. Então, esse aumento que a gente deveria estar suprindo através de investimentos em pesquisa em áreas florestais e também, né, incentivos fiscais para que os produtores começassem a fazer investimentos nessas áreas. E daí, consequentemente, ocorreu um aumento na exploração de florestas nativas que ainda se observa até atualmente, né? Diminui pesquisa, diminui investimento, mas aumenta a demanda. É claro que quem vai sofrer a maior pressão são as florestas nativas. Então, o sistema agroflorestal ele visa, um dos objetivos dele é exatamente contribuir para esse suprimento da demanda sem que a gente esteja causando ao mesmo tempo uma pressão dentro das nossas florestas nativas. Então, as características principais dos sistemas agroflorestais, ou SAFs, pela abreviatura, é a combinação de cultivo de espécies arbóreas, cultivos agrícolas, que podem ser anuais ou semiperenes, né? Não precisa ser apenas cultivos anuais, ou com a presença de animais. Não é obrigatório ter a presença de animais, mas a gente vai ver aqui por definição alguns sistemas que se utilizam animais. E tudo isso deve ser levado em conta através de práticas sustentáveis. Porque mesmo combinando esses três fatores de produção, se as práticas agrícolas não forem sustentáveis, então, consequentemente, nós não vamos estar cumprindo com o objetivo de proteção e produção. A produção exatamente para
manter o suprimento de demanda crescente de alimentos e energia e produtos florestais no geral, como eu já comentei em várias aulas passadas. Então, tudo isso daqui pode ser feito com combinação de práticas florestais normais, né, como reforma, podas, desbastes, cortes e condução da brotação, né, e por aí vai. Tudo isso que vocês já veem em outras disciplinas do curso vão ser combinadas, né, ou podem ser combinadas dentro dos sistemas agroflorestais. Então, como consequência, a gente vai ter uma produção diversificada por área, né, porque vamos estar envolvendo mais sistemas, né, cultivo de árvores, cultivos agrícolas, produção de animais, e aí, né, a gente vai, como a produção é diversificada, então vamos ter uma segurança alimentar maior também. Né, os componentes agroflorestais, então, eles vão interagir. Sempre tem que interagir positivamente. Eu vou mostrar alguns exemplos de que, às vezes, a interação ela é negativa. Né? A interação é negativa quando, por exemplo, as árvores afetam negativamente o cultivo agrícola, ou o cultivo agrícola afeta negativamente a produção florestal ou animal. Né? Então, isso daí não funciona, causa problemas ao invés de benefícios. Quando eles interagem positivamente, aí o que acontece é um aumento do desempenho tanto de uns quanto dos outros, principalmente quando nós levamos em consideração os aspectos econômicos, e aí, né, tudo isso acaba contribuindo para uma maior eficiência também dos recursos naturais. Tá? Esse é o objetivo. Aparentemente parece estranho que essa interação seja positiva, que a gente envolva numa mesma área diversos sistemas de produção e que ainda assim isso contribua para um aumento dos ganhos econômicos e ambientais, mas eu vou mostrar para vocês diversos exemplos onde isso é possível e explicar por que é possível, né, cientificamente explicar como é possível e por que é possível fazer isso. Então, esse é um dos princípios do sistema agroflorestal. Então, tem como fundamentos básicos, né? Sempre o sistema agroflorestal tem que ter o componente florestal, né? Sempre tem que ter uma produção de árvores. Ele sempre tem que ter 2 ou mais componentes, porque se for apenas cultivo de árvores é plantio florestal, não é sistema agroflorestal. O ciclo, ele sempre tem que ser maior do que um ano, porque não existe nenhuma árvore que a gente possa cultivar que tenha ciclo menor do que um ano. Né? Então, como as árvores sempre entram dentro do sistema, com certeza o ciclo precisa ser maior do que um ano. E que vão sempre estar ligados à diversificação da produção. Tá? Porque vão estar envolvidos mais de um componentes dentro do sistema produtivo. Então, daí a gente tem uma produção mais diversificada. Então, esses são os fundamentos básicos, né, baseados inclusive na definição de sistemas agroflorestais. Então, os componentes, eles entram, né, os 3 componentes que eu falei ali, que nem sempre os 3 vão estar presentes, mas o componente árvore, culturas agrícolas e animais, eles vão entrar todos numa mesma área, por isso que o sistema agroflorestal, por definição, é isso. Os cultivos agrícolas, eles podem ser os mais diferentes possíveis, né? Arroz, soja, não importa. Você vai ter a produção de madeira, ou você pode ter produção de material agroflorestal com outras finalidades, né? Energética. Tanto faz, né? Por definição, a gente vai escolher quando for fazer o plantio em si. Pode ter produção de carne, leite ou algum outro produto animal. Então, isso vai ser o mais diversificado possível de acordo com as necessidades. Quando eu falar sobre planejamento, especificamente sobre sistemas agroflorestais, e colocar alguns exemplos, a gente vai ver como isso daqui vai poder variar, né, e varia de acordo com os diferentes sistemas.
Então, os sistemas agroflorestais, eles ainda têm uma outra classificação, que é de acordo com os tipos de cultivo feitos dentro de cada um deles. Então, por exemplo, o sistema agro-silvicultural, ele combina o cultivo de árvores ou arbustos com espécies semiperenes ou anuais de interesse agrícola. Né? Então, eu vou colocar alguns exemplos sobre isso. Além disso, tem o sistema silvopastoril, que combina o cultivo de árvores com animais, dentro de pastagens ou não, né, numa mesma área, aliás, com pastagem ou não. A gente vai ver aqui alguns exemplos, ou seja, combinação de árvores e produção animal, entra na classificação de sistema silvopastoril. E um outro exemplo é o sistema agro-silvopastoril, que ele combina os três componentes: árvores, cultivos anuais ou agrícolas, e produção animal, né, com pastagem ou não. Então essa figura aqui, né, ou esse gráfico aqui, ele exemplifica mais ou menos isso. Se eu tenho cultivo de árvores combinado com culturas agrícolas, então eu tenho o sistema agro-silvicultural. Se eu tenho cultivo de árvores juntamente com a produção pecuária, gado bovino, pequenos animais, né, por exemplo, caprinos, apicultura, piscicultura também entra nesse sistema. Então eu teria aqui o sistema silvopastoril, a combinação de árvores, culturas agrícolas e a parte pecuária define o sistema agro-silvopastoril. Tá? Aqueles três ali que eu defini lá no slide anterior. Se eu tiver apenas cultivo agrícola com pecuária, então não entra na classificação de sistema agroflorestal, né, porque, como eu falei, sistema agroflorestal tem que ter cultivo de árvores. Então, nesse caso aqui, né, não tem nenhuma definição. Isso aí é uma outra forma de produção que existe em alguns locais, mas que oficialmente não é sistema agroflorestal. Bom, então, as práticas agro-silviculturais, que é exatamente isso daqui, né, cultivo de árvores com cultivos agrícolas, elas podem ser as mais diversas possíveis. Eu coloquei aqui 8 exemplos, mas existem vários. Taungia, cultivo em aleias, árvores de uso múltiplo em uma área de cultivo agrícola, culturas arbóreas juntamente com cultivos agrícolas, capoeira melhorada ou posil melhorado, pomares caseiros ou horto caseiro, uso de cercas vivas e quebra-vento e árvores para melhoria e conservação do solo. Vocês veem que isso vai ter diferentes formas de produção, porque também tem diferentes objetivos. E quando eu comentar sobre os exemplos de cada um deles, a gente vai discutir também quais que são os interesses e quais que são as vantagens de cada um desses sistemas de cultivo aqui. Mas observe, isso aqui é uma prática agro-silvicultural, né, uma prática que leva em consideração a parte agrícola, de produção agrícola, né, no caso, e cultivo de árvores também. Tá? Aqui tem uma descrição sobre cada um desses sistemas. Como eu vou colocar esses slides disponíveis, né, depois vocês leem isso daí com mais calma. Mas ao longo da disciplina, né, dessa parte aqui, eu vou falar também sobre cada um desses exemplos. Os sistemas ou práticas silvopastoris, né, aqueles que envolvem o cultivo da espécie arbórea juntamente com a criação de animais, eles podem ser vários também. Aqui tem 6 exemplos, né, como cultivo de árvores que podem ser plantadas ou não dentro de pastagens naturais, culturas perenes juntamente com pastagens e criação de animais, pastagens em áreas reflorestadas, aliás, banco de proteínas com interesse principal de alimentação animal, mas que no caso envolve cultivo de árvores. Tem uma prática chamada de aquafloresta, que é quando se combina aquicultura com cultivo de árvores, normalmente se aproveitando os recursos, né, os subprodutos de cada um deles. E a etnomofloresta, que está muito ligada, por exemplo, à apicultura dentro de áreas com cultivo de árvores, que traz um benefício interessante, que é aumento da polinização e produção, né, de algum produto apícola de interesse comercial. Então aqui tem a descrição de cada um desses sistemas,
que variam também de acordo com os interesses, tanto interesses econômicos quanto interesses de preservação. E eu vou colocar também esses exemplos quando eu definir especificamente cada um desses sistemas. E por fim, né, os sistemas ou práticas agro-silvio-pastoris que envolvem, né, aqui tem 2 exemplos, né, mas a gente tem algumas outras situações que, por exemplo, pomares caseiros, hortos caseiros, quintais agroflorestais, juntamente com o cultivo de animais. A gente encontra muitos exemplos disso em propriedades rurais aqui do nosso estado. E tem os sistemas agro-silviculturais, que é utilização de pastagens com criação de animais, né, que isso aqui no caso combinando, né, todos os 3 sistemas, já numa área maior, tá? Já numa área aqui o exemplo 1 é de um tipo de agricultura mais familiar e o exemplo 2 já num sistema maior, né, de criação mais industrializada. Mas eu vou comentar sobre cada um desses exemplos também. Então essa figura aqui, tá? Eu tenho um resumo de todas essas práticas que a gente viu, né? Na verdade ali tem até mais do que algumas, mas que são as mais utilizadas, né, dentro de sistemas agroflorestais. Então, por exemplo, árvores em terraços podem ser um sistema agroflorestal, né, terraços que podem ser utilizados para diversos fins, como produção agrícola ou pastagens para animais. Proteção de nascentes, que a gente viu que muitas vezes quando você está na sua propriedade agrícola que não tem a proteção da nascente, então você, por definição, tem que estabelecer uma área de preservação permanente, e essa área de preservação permanente ela pode ser inicialmente estabelecida dentro de um sistema agroflorestal. Então, até o momento em que as árvores crescem e sombreiam completamente a área, você pode ter alguma produção agrícola. É claro que quando tiver totalmente recuperada a área, aí não vai mais poder ser explorada, né? A gente viu que uma área de preservação permanente ela não pode ser explorada. Sistema agroflorestal multi-estratificado significa árvores com tamanhos diferentes. Eu vou comentar alguns exemplos sobre isso. Tem o pomar caseiro, que é aquele que eu falei que é muito comum no interior do nosso estado, né, nas áreas rurais que a gente conhece bastante. Provavelmente a gente tem até um desse na nossa casa, né? Então nós temos sistemas agroflorestais, apesar de que nem sempre a gente define como sendo. A capoeira melhorada, né, que é a área que foi utilizada, mas que pode ser replantada com algumas outras espécies de interesse agrícola ou pecuário, e que permite também que essa área degradada, né, ela seja melhorada com o tempo, né, possa ser recuperada. Cultivo em aleias, que significa cultivo com faixas, né, de árvores e espécies agrícolas ou até pastagens. Árvores utilizadas para proteção de mata ciliar, então é o mesmo princípio que eu falei aqui na proteção de nascentes. Dá para fazer, né, em locais que a mata ciliar foi desmatada, dá para fazer recuperação da mata ciliar, que aí nesse caso também vai ser uma área de preservação permanente dentro de um sistema agroflorestal. Então a mesma coisa, quando a área for recuperada, então ela não vai mais poder ser desmatada, mas até o momento do plantio inicial, ela pode ser feita dentro de um sistema agroflorestal que tem uma parte muito interessante, que é reduzir os custos para a recuperação da área degradada. E muitas vezes o produtor ele não quer recuperar uma área, apesar de que pela legislação ele tem que recuperar, mas porque ele vai estar investindo e não vai estar obtendo nenhum retorno financeiro. Então, dentro do sistema agroflorestal, ele vai ter um retorno financeiro e, consequentemente, ou ele vai diminuir os custos ou ele vai ter até um lucro dentro daquela área, né, que precisa ser preservada. Então, é a mesma coisa para áreas de proteção de encostas, né? Então, dá para fazer recuperação juntamente dentro de um sistema agroflorestal, né? Claro que todos esses exemplos, a partir do momento que a parte foi recuperada, ela não pode mais ser explorada. Uso de árvores em contorno de cultivos, né, que é o chamado sistema de quebra-vento. Então isso é um sistema agroflorestal também.
Cerca viva pode ser também utilizada nas pastagens. Então ele está sempre combinando espécies arbóreas com alguma outra de interesse. Quebra-vento, né, no geral para culturas. Então esses são alguns exemplos, né, de práticas agroflorestais, né? A gente vai comentar sobre cada um desses exemplos, mas esse gráfico aqui ele resume os que são mais utilizados, quando devem ser utilizados, né? A gente vai discutir mais adiante. E aqui também pastagem com regeneração natural, aliás, né? Então às vezes dá para se recuperar, né, naturalmente uma pastagem de acordo com que possa ser, né, depois reutilizada, né, na alimentação animal. Então isso pode ser feito também dentro de um sistema agroflorestal. Então aqui tem alguns exemplos disso, né? Cultivo em aleias ou cultivo em faixas, né, que a gente chama normalmente aqui, plantio em cordão, né, com cercas vivas, plantio aleatório e misto, por exemplo, utilização de árvores como quebra-vento para granjas é uma coisa comum também, né, em vários locais, porque isso ajuda, por exemplo, a controlar a direção e a velocidade do vento de acordo com o local. Então, se é um local que tem muitos ventos e que já é frio, às vezes você pode dispor árvores com a intenção de diminuir a ventilação no interior do galpão. Se é um local quente e às vezes pouco ventilado, as árvores elas podem ser dispostas de forma a aumentar também a ventilação. Então, você vê como um sistema agroflorestal ele pode ser muito diverso, muito diversificado de acordo com a finalidade do produtor. Nesse caso aqui, é claro que a finalidade principal é a criação de árvores, de aves, aliás, né, para a produção de ovos ou carne, né, não importa. Mas se ele combina o cultivo de aves, o cultivo de árvores com a criação de aves, né, então aí no caso a gente tem um sistema agroflorestal, tá? Com finalidade principal, é claro, de criação de aves. Uso de cercas vivas, né, então provavelmente vocês já viram isso em algumas propriedades rurais. Isso é muito interessante porque traz diversas vantagens, como abrigo de inimigos naturais. Então muitos insetos que poderiam estar indo se alimentar, né, comer folhas, causar problemas no plantio agrícola, eles estão se abrigando e estão se mantendo ali na cerca viva. Ele pode permitir alguma produção de madeira dentro da propriedade, pode permitir produção de alimentos, dependendo do tipo de árvore que você vai utilizar na sua cerca viva, né? Pode ser, por exemplo, uma árvore frutífera ou com alguma outra finalidade. Você pode ter produção de forragem para alimentação animal, né, nesse caso, e barreira contra incêndios em locais que sejam susceptíveis a incêndios. Então isso mantém uma segurança também na área. Então, como tem essas vantagens, é claro que de acordo com a necessidade do produtor, ele vai estar também pensando, né, em cada uma delas, em quando utilizar e como utilizar também. Então, eu já comentei aqui, né, a gente já tem uma ideia de por que implementar, né, os sistemas agroflorestais, que as vantagens são diversas, né? Então é um tipo de produção que vai permitir uma maior biodiversidade dentro da área e também, né, uma obtenção de mais recursos para o produtor. Isso daqui se compara, né, com sistemas, se a gente comparar com sistemas tradicionais, né, de cultivo, que normalmente são insustentáveis, né, que degradam o solo com o tempo e consequentemente desvalorizam o solo, né, desde que sejam bem implementados. Isso traz diversas vantagens, né, como fonte de madeira e várias outras características que eu já comentei aqui. A gente tem no Brasil uma área muito grande que já foi degradada, ou seja, que já foi utilizada na agricultura ou para outras finalidades, principalmente em áreas de pastagens, e que simplesmente não são mais utilizadas, né? O ideal é que faça o quê? Reflorestamentos nessas áreas para a recuperação delas. Então, que normalmente os reflorestamentos, os produtores são desestimulados exatamente porque eles têm que investir e normalmente eles não retiram o dinheiro investido.
E através de sistemas agroflorestais dá para se fazer isso, né? Dá para se recuperar essa grande quantidade de áreas no Brasil que já foram degradadas, que evitaria aquilo que eu comentei lá na primeira aula. A gente não precisa estar abrindo novas fronteiras agrícolas se a gente tem uma grande quantidade de áreas, aliás, em locais com clima bom, com boa precipitação. Então, o que bastaria fazer era a recuperação daquela área, e os sistemas agroflorestais eles também contribuem bastante para essa prática. Os fatores de degradação eles são diversos, mas principalmente, né, o que contribui mais para a degradação das áreas são desmatamentos e superpastejo, né, criação de animais excessivas em alguns locais, atividades agrícolas inadequadas, aliás, né? Isso daqui, somando esses três de baixo, isso daqui já vai contribuir para mais de 90% das áreas degradadas no mundo todo, tá? Não só no Brasil. Então aí depois vem as outras práticas, né? Práticas industriais e exploração de vegetação, exploração extrativista de vegetação, que contribuem um pouco menos, mas atividades agrícolas, desmatamento, normalmente para retirada de madeira, e superpastejo são os principais fatores que contribuem para a degradação. No caso da América do Sul, né, esses fatores também se destacam, né? Então, atividades agrícolas, superpastejo e desmatamento. E os sistemas agroflorestais, o interessante é que eles podem contribuir exatamente para recuperar esses solos degradados, tá? Que já foram utilizados de forma inadequada ao longo de anos. Todos eles podem ser recuperados dentro de um sistema agroflorestal. Então, esse é um exemplo do estado de São Paulo, né? Como é que foi ocorrendo a utilização ao longo dos anos. Então, mata, depois desmatamento para a produção de café, depois algodão, depois pastagens. E aí a gente vai vendo, né, os problemas que vão acontecendo de desmatamento e, consequentemente, erosão, né, nesses solos, porque eles vão perdendo, né, tanto a vegetação quanto a cobertura do solo naturalmente com o tempo. E aí a degradação do solo, ela tanto é química, quanto física, quanto biológica. A degradação química ela envolve acidificação, perda da fertilidade e salinização dos solos, principalmente pelo uso inadequado de irrigação. Degradação ela pode ser física, como perda da estrutura, compactação dos solos, o selamento, que é a formação de uma camada que evita a penetração do solo, evita a penetração da água nos solos, né, para a parte mais profunda. Então, muitas vezes o sistema radicular das plantas não tem contato com a água. Erosão, que envolve perda exatamente da camada mais fértil dos solos. E degradação biológica, que envolve perda da biodiversidade de micro-organismos dos solos e redução também da matéria orgânica. Então, tudo isso é combinado, né, e ocorre ao mesmo tempo e contribui para a degradação dos solos. Por isso que, com o tempo, o solo vai ficando menos produtivo. Se ele vai sendo explorado, ele não vai sendo recuperado, e aí, consequentemente, ele se desvaloriza. E a tendência, como no Brasil ainda existem fronteiras, né, ainda existem vegetação nativa, é o pessoal querer desmatar e degradar outras áreas. Mas, né, que isso não é o adequado, como eu já venho comentando há algum tempo. Então, tudo isso daqui é consequência, né, de degradação de solos, né, perda muito intensa da parte produtiva. Com certeza aqui tem danos físicos, biológicos e químicos, né, e a gente vai estar observando isso em diversos locais. Uma das consequências, né, que eu já comentei também, é a perda da qualidade e da quantidade de água disponível tanto para consumo urbano quanto rural. Então, nós não podemos mais pensar nesse tipo de agricultura que envolve a parte muito intensiva, mas que ao mesmo tempo degrada o solo. Então, isso traz tanto prejuízos ecológicos como prejuízos também para o produtor rural, né? Como eu já comentei, vou mostrar mais alguns exemplos exatamente de levantamentos econômicos, mostrando que isso traz realmente consequências econômicas negativas para as propriedades rurais, para os proprietários rurais, aliás, tá?
Então, o uso natural do solo, né, ele pode seguir 5 curvas, aliás, pode seguir essas 3 curvas que eu estou mostrando aqui, né, que a partir do momento que os recursos naturais eles vão sendo degradados, se eles forem sendo recuperados através de adubação, através de práticas de cultivo sustentável, com o tempo, o seu solo ele vai ter uma quantidade, um potencial produtivo, né, aliás, maior ou até igual ao que ele tinha antes. Mas se você começa a recuperar só depois que ele já sofre um grande nível de degradação, ele vai demorar mais. Então, consequentemente, nessa curva 2 aqui, você vai gastar mais para recuperar uma área e aí, consequentemente, o seu prejuízo econômico vai ser maior. Ou o seu investimento econômico, né, vai ser maior também. Porque preservar, né, eu já comentei isso também, ele sempre é mais barato do que recuperar depois que o problema aconteceu. E o que muitas vezes o pessoal faz é deixar acontecer o que está nessa linha 3 aqui, do solo ficar totalmente degradado, não poder mais ser utilizado na agricultura, e aí a consequência negativa disso é perdas, né, tanto de produção quanto perdas econômicas para o produtor, porque ele vai ter que abandonar a área, né, e aí ele vai procurar outros locais. Então, consequentemente, o investimento ele foi perdido, né? E como a cada dia as áreas agrícolas se tornam mais caras, né, mesmo antes dessa crise, então a gente imagina que a tendência é que os prejuízos econômicos sejam muito maiores. Então, os sistemas agroflorestais, né, por finalidade, eles precisam se manter sustentáveis, ou seja, né, aumentar produção, manter produção ao longo do tempo, e que as gerações futuras que venham a sobreviver naquela área ou depender daquela área continuem também retirando seu alimento, sua energia, né, e outros produtos de interesse que sejam necessários, né, para essas futuras gerações. Então o cultivo agrícola ele precisa ser sustentável também dentro da área. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no aumento da produtividade, e é possível fazer isso dentro do sistema agroflorestal, porque, como eu falei, com o aumento da produção, aliás, com o aumento da população, vai ter uma maior demanda tanto por alimentos quanto por energia. As técnicas elas têm que ter também uso racional de solos e águas para evitar exatamente a degradação desses recursos, diversificar a produção de alimentos, de preferência produzindo alimentos mais nutritivos, estimular também a utilização de espécies para uso múltiplo, por exemplo, alguma espécie que seja de interesse para alimentação animal, produção florestal ou produção energética, de preferência, devem ser utilizadas, né, dentro de sistemas agroflorestais. Eu vou mostrar alguns exemplos sobre isso, né, mas a gente já imagina por quê, né, porque vão diversificar a produção, vão manter uma maior segurança econômica e também vão causar uma pressão menor de utilização de recursos naturais. Então isso diminui os riscos para o agricultor que está fazendo todo aquele processo ali, ameniza fatores adversos da produção, porque, por exemplo, uma seca ou uma geada na região sul, ela pode afetar um desses sistemas, mas provavelmente não vai afetar todos os sistemas de plantio. Você pode ter uma perda na cultura agrícola, mas, por exemplo, a parte florestal vai se manter inalterada ali, ou com um problema muito pequeno. Então isso traz uma segurança maior, né, ou um fator de risco menor para o produtor rural que está trabalhando ali naquele local. E aí, consequentemente, os processos erosivos são menores também, né, porque o solo vai estar mais bem coberto, vai estar mais bem protegido. E, de preferência, o sistema agroflorestal ele tem que combinar a experiência do agricultor com o conhecimento científico. Porque os sistemas agroflorestais eles são tão complexos e tão diversos e também nós não temos estudos científicos disponíveis para todos os sistemas que possam ser implantados, que só dá o cultivo só vai funcionar se combinar a experiência do agricultor juntamente com o conhecimento científico. E isso é interessante porque facilita inclusive a implantação, né? Quando
quando o agricultor ele pode contribuir com o seu conhecimento, ele tem uma tendência de aceitar melhor a técnica, ao invés de você querer impor, né, alguma técnica, né, e se achar que já sabe mais do que ele em algumas situações dentro da propriedade rural. Então esse é um dos objetivos também do sistema agroflorestal. A gente vai ver que não é possível fazer sem levar em consideração isso, né, e que isso é uma dos fatores desejáveis, né, dentro do cultivo agrícola. Então os benefícios eles são muitos, né, a produção ele pode ser a mais diversificada possível dentro da propriedade rural, né, que eu estou só colocando alguns exemplos de produtos florestais obtidos, madeireiros e não madeireiros, né, animal, aqui mel, por exemplo, móveis, madeira para diversos fins dentro da indústria ou não, celulose, né, e por aí vai, né? Quando se combina com a parte de alimentos, aí é que isso fica mais diverso ainda. Pode combinar a geração de serviços, por exemplo, eu comentei lá nas aulas iniciais sobre créditos de carbono. Então, dentro de um sistema agroflorestal, você pode combinar também a produção e a comercialização de créditos de carbono, né? Proteção de mananciais, controle de erosão, sequestro de carbono, recuperação de áreas degradadas, tudo isso são serviços ambientais que contribuem muito para uma determinada localização e que podem ser obtidos, né, ou podem ser gerados dentro de sistemas agroflorestais, assim como manutenção de cursos d'água, né, qualidade e quantidade de água, tudo isso evitando, né, erosão aqui, né, quando se tem mata ciliar, por exemplo. Então esses efeitos protetores, eles visam muito contribuir para aquele problema que eu falei do uso da agricultura de forma inadequada, com consequente degradação dos solos. Então tudo isso aqui é contribuição de sistemas agroflorestais, que sistemas agroflorestais podem contribuir bastante para isso, né? Então eles, por definição, né, mais uma definição aqui, eles combinam exatamente o uso de recursos naturais com o cultivo de espécies florestais e agrícolas, e o objetivo final, né, é otimizar a produção. Tá? Você vai ter uma área em que aquela área ela vai ter uma produção otimizada, ao mesmo tempo que ela vai ser sustentável e vai proteger todos os recursos naturais daquele local. Aparentemente, né, parece estranho, a gente não foi condicionado a entender que a coisa possa funcionar dessa forma, né? Como é que você vai ter um uso da sua terra mais otimizada possível do ponto de vista econômico, e ao mesmo tempo você vai ter um ganho ambiental, né, ou uma proteção ambiental naquele local. E esse é o objetivo, porque exatamente isso é possível, como eu vou comentar em diversos exemplos, inclusive mostrando pesquisas científicas. Então, os sistemas agroflorestais, eles combinam o princípio ecológico, tá? A gente tem que pensar na preservação tanto da biodiversidade quanto dos recursos naturais. Eles combinam também o princípio social, porque famílias que exploram ou dependem de sistemas agroflorestais, elas precisam ter uma condição social melhor do que se elas estivessem em outro sistema de produção agrícola ou não, e consequentemente envolve o princípio econômico que está ligado não só às famílias que produzem, mas a toda uma região que se beneficiam dos sistemas agroflorestais. Se esses três princípios não forem combinados, então o sistema agroflorestal ele não é eficiente, tá? Eu vou comentar diversos exemplos, mas sempre tenham em mente isso. Nós precisamos combinar o princípio ecológico com o princípio social e o princípio econômico, porque se esses três princípios não entrarem, ou não, se o sistema agroflorestal não contribuir positivamente para esses três princípios aqui, então, consequentemente, ele não é eficiente, e a tendência é que ele seja abandonado pelos produtores, ou qualquer pessoa que vai depender deles ali. Então, esses são os objetivos finais, né, os principais dos sistemas agroflorestais, que estão ligados exatamente ao desenvolvimento sustentável.
né, desenvolvimento mesmo, né, aumentar a produção, aumentar ganho, aumentar benefícios, mas aumentar de forma sustentável, né, que as gerações futuras possam se beneficiar também dos sistemas agroflorestais. Né? Então aí a gente vai estar garantindo qualidade de vida, produção de alimentos, manutenção de recursos naturais renováveis para as gerações que estão explorando e para as gerações futuras. Então eu continuo essa discussão na próxima aula, né? Então, e basicamente o que eu queria mostrar aqui, né, nessa parte inicial, seriam as definições e algumas características de sistemas agroflorestais. Então muito obrigado pela atenção e a gente continua.